Olá, turma, tudo bem? Tio Flávio aqui falando. Hoje vamos para mais uma aula de matemática com a turma do nono A e B, 22 de abril de 2021. E em matemática vamos trabalhar com a unidade temática números e o objeto de conhecimento a adição algébrica com radicais, desenvolvendo aí as habilidades, que está relacionada ao envolvimento de cálculos, envolvendo números reais, até mesmo a resolução e elaboração de problemas envolvendo números reais, certo, gente? Hoje vamos trabalhar de forma detalhada a adição algébrica com radicais. Eu preparei para vocês algumas exemplificações nas quais a gente vai estar trabalhando desde a adição algébrica simples, envolvendo radicais, até umas mais complexas. E inicialmente, vamos ver aqui como adicionar algebricamente radicais. Para efetuar a adição algébrica com radicais, simplificamos os radicais e reduzimos os termos que têm radicais iguais. Radicais de mesmo índice e mesmo radicando, somando algebricamente os fatores externos. Então, pessoal, como vocês observaram, para a gente efetuar a adição algébrica, pode ser uma adição ou uma subtração envolvendo radicais, nós temos que simplificar os radicais, nós temos que tornar esses radicais semelhantes para que nós possamos estar operacionalizando com os números que acompanham, chamados de fatores externos, que acompanham esses radicais semelhantes. Os radicais semelhantes são aqueles radicais iguais, que possuem o mesmo índice. Se é uma raiz quadrada, o outro radical também tem que ser raiz quadrada e o mesmo radicando. Por exemplo, eu tenho aqui 3 raiz quadrada de 8 e tenho 2 raiz quadrada de 8. Você observa que nos dois nós temos raiz quadrada de 8 e raiz quadrada de 8. Então, esses dois radicais são semelhantes, porque possuem a mesma raiz, que é quadrada, e o mesmo radicando, que é 8, certo? Então, vamos aos exemplos. Hoje nós temos aí 6 exemplos. O exemplo 1, 2, 3 e exemplo 4. E nós temos aí, nós temos aí contextualizando, com a geometria, o cálculo de perímetros, envolvendo aí a adição algébrica de radicais, certo? Pronto, exemplo 1 de soma algébrica com radicais. No nosso primeiro exemplo, nós temos a raiz quadrada de 49, mais a raiz quadrada de 16, mais a raiz quadrada de 25. Eu peço para vocês observarem que tanto a raiz quadrada de 49, como a raiz quadrada de 16, como a raiz quadrada de 25 existem. Existe um número vezes ele mesmo, que seja 49. Existe um número que é multiplicado por ele mesmo, dê 16. E existe um número que é multiplicado por ele mesmo, dê 25. Os três são números quadrados perfeitos, os três têm raiz quadrada exata. Então, é bem simples de calcular a soma com esses radicais. Inicialmente, você vai extrair a raiz quadrada de cada um. Você vai observar que a raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é igual a 49. Então, você coloca aqui 7, mais, se repete, a raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 dá igual a 16. Então, você coloca aqui o 4, extraindo a raiz quadrada de 16, repete o mais. A raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25, certo? Então, nós temos agora 7 mais 4 mais 5. Bem simples de se calcular. Você vai somar 7 mais 4, que vai dar igual a 11. E repete mais 5. Eu poderia resolver de uma vez, E agora soma 11 mais 5, que é igual a 16. E aí nós temos 16 como resultado da soma desses radicais. No segundo exemplo, no exemplo 2,
de soma algébrica com radicais, nós temos 10 raiz quadrada de 3 mais 4 raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 3. Você vai observar que a raiz quadrada de 3, a raiz quadrada de 3, a raiz quadrada de 3, além de não existir uma raiz quadrada exata de 3, não existe um número vezes ele mesmo que seja igual a 3, mas eles três são semelhantes. Observe, a raiz quadrada de 3 é igualzinho à raiz quadrada de 3, que é igualzinho à raiz quadrada de 3. Então, você calcula com os fatores externos e repete a raiz quadrada de 3 normalmente. Primeiro, vamos fazer aqui, ó, 10 raiz quadrada de 3 mais 4 raiz quadrada de 3. Você soma 10 mais 4, que é igual a 14, e repete a raiz quadrada de 3. Repete menos raiz quadrada de 3. E agora vamos efetuar com esses dois radicais. Nós vamos efetuar 14 raiz quadrada de 3 menos a raiz quadrada de 3. Eu peço para você observar que quando um radical não tem um número, um fator externo, como aqui raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 3, esse número que não existe aqui é 1. É como se fosse menos uma raiz quadrada de 3. Então, nós temos 14 menos 1, que dá 13. E a raiz quadrada de 3 você repete. Aqui nós temos o nosso resultado final para essa adição algébrica com radicais, certo? No exemplo 3, de soma algébrica com radicais, nós temos a raiz quadrada de 18 mais a raiz quadrada de 50. Nesse caso, nós já temos outra situação diferente. Não existe a raiz quadrada de 18, quer dizer que não tem um número vezes ele mesmo que seja 18, e nem existe a raiz quadrada de 50, não existe um número vezes ele mesmo que seja igual a 50, certo? Não temos um fator externo ainda, então o que é que nós fazemos nesse caso? E eles dois não são semelhantes, ó. 18 e 50, né? Não são iguais. A raiz quadrada de 18 é diferente da raiz quadrada de 50. Então, para você realizar esse cálculo, você primeiro vai fazer a decomposição, né? Você vai fatorar o 18 e depois você vai fatorar 50. Fatorar é mesmo que dividir em forma vertical. O 18, você observa que ele dá para dividir por 2. Então, você divide 18 por 2, porque ele é par, né? Então, a metade de 18 é 9. 9 não é par, não dá por 2, mas dá para dividir por 3, que dá 3. E 3 só dá para dividir por 3, que dá 1. Terminou a fatoração, você vai colocar o resultado aqui abaixo, para facilitar a sua vida, certo? O 2 está sozinho, você coloca aqui o 2 vezes... Observe que eu tenho 3 duas vezes, ó, formei um grupinho de 3 vezes 3. Entre um número e o outro aqui é a multiplicação. Então, eu transformo em potência, 3 ao quadrado, porque eu tenho uma base duas vezes, que é o 3, certo? E agora vamos fatorar o 50. 50 é para dar por 2, que a metade de 50 é 25, que 25 dá por 5, termina em 5, divido por 5, e vai dar 5, porque 5 vezes 5 é 25, e 5 só dá por ele mesmo, que dá 1. Chegou em 1, terminou. Fazemos a mesma coisa, olha só. O 2 está sozinho, vezes. O 5 tenho ele duas vezes, a mesma coisa que 5 ao quadrado, certo? Então, vamos voltar lá para o item. Aqui, ó. Nós temos aqui a raiz quadrada de 18. Você vai repetir este radical, que é essa raiz quadrada, e vai colocar no lugar do 18 o resultado que você encontrou na fatoração, que foi 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Repete esse mais, repete a raiz quadrada, e no lugar do 50, você vai colocar o resultado que você encontrou lá na fatoração, que foi 2 vezes 5 elevado ao quadrado, igual. E aqui, gente, nós vamos extrair o fator do radicando, que tem expoente igual ao índice. Observe que aqui eu tenho uma raiz quadrada e aqui eu tenho uma potência de expoente quadrado. São inversos. Então, você cancela. Esse 3 vai sair da raiz. Esse 2, como ele não tem o expoente quadrado igual ao índice,
ele continua dentro da raiz. Repete esse mais. E aqui vamos cancelar a raiz quadrada com este expoente quadrado. Então, este 5 sai da raiz. Esse 2, como não tem expoente, quadrado igual ao índice, ele continua dentro da raiz quadrada. E aqui você nota que você tem 3 raiz quadrada de 2 mais 5 a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2 são semelhantes, você pode calcular. Então, nós temos aqui, ó, 3 mais 5, que é 8. Raiz quadrada de 2 se repete. E chegamos ao resultado final da adição desses dois radicais. No exemplo 4, de soma algébrica de radicais, nós temos aqui dois exemplos. Vamos trabalhar primeiro esse exemplo, 5 raiz quadrada de 9 mais 2 raiz quadrada de 169. Observe, nós temos um fator externo e uma raiz quadrada que pode ser calculada. Temos um fator externo e uma raiz quadrada que também pode ser calculada. Você repete o 5. Entre um número e um radical existe uma multiplicação. Então, você coloca a multiplicação e extrai a raiz quadrada de 9, que é 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Repete o mais, repete o 2. Entre o 2 e o radical tem uma multiplicação e extrai a raiz quadrada de 169, que é 13, porque 13 vezes 13 dá igual a 169. Chegando aqui, você vai multiplicar 3 vezes 5, depois vai multiplicar 2 vezes 13. Multiplicando 3 vezes 5, ou 5 vezes 3, dá no mesmo, né? Vai dar 15. Repete mais. E multiplicando 2 vezes 13, é o 13 mais o 13, que vai dar igual a 26. Igual, né? Então, aqui você tem agora 15 mais 26, que vai dar igual a 41. Chegando aqui, né, ao resultado final da nossa adição com radicais, certo? No próximo exemplo, nós temos 2 raiz quadrada de 27, menos 5 raiz quadrada de 12, menos 2 raiz quadrada de 75. O que é que eu convido vocês a fazer? Primeiro, vamos fazer a fatoração do 27, porque não existe raiz quadrada exata de 27, do 12 e do 75. Neles são semelhantes. Então, decompondo aqui o 27, você tem, observe, 27 é um número que não é par, não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3, que dá 9, porque 3 vezes 9 é igual a 27. O 9 ainda dá por 3, que dá 3. E o 3 dá para dividir por 3, que dá 1. Chegando aqui, ó, temos o 3, 1, 2, 3 vezes. Vou formar um grupo de 2. 3 vezes 3, que é mesmo que 3 ao quadrado, vezes este 3 que está sozinho, repete. Agora, vamos fazer a decomposição do 12, certo? Fatorando 12 dá por 2, a metade de 12 é 6, que dá por 2. A metade de 6 é 3, que só dá por 3, que dá 1. Então, nós temos aqui, ó, o 2 duas vezes, que é 2 ao quadrado, vezes o 3. E, por fim, vamos decompor aqui o 75. Observe que o 75 não é par, não dá para dividir por 2, mas ele termina em 5, então eu começo dividindo por 5. 75 dividido por 5 vai dar 15, porque 15 vezes 5 dá 75, que ainda dá para dividir por 5, que dá 3, porque 3 vezes 5 é 15, e 3 só dá por ele mesmo, que dá 1. Chegou aqui, termina. Então, eu tenho 5 duas vezes, que é a mesma coisa que 5 ao quadrado, vezes o 3 uma única vez, certo? Então, vamos trazer agora os resultados aqui para a nossa operação com radicais. Esse 2 você repete, vezes a raiz quadrada, você repete. Se você não quiser colocar esse vezes, não tem problema, ó, porque ainda estamos trabalhando com radical, mas colocar não é errado. E no lugar do 27, você vai colocar o resultado que encontrou aqui, ó. 3 ao quadrado vezes 3. Repete o menos, o 5, a raiz quadrada. No lugar do 12, você vai colocar o que encontrou aqui, ó. 2
ao quadrado vezes 3. Menos o 2 você repete, e a raiz quadrada de 75, só que no lugar de 75 você vai colocar, né, o que encontrou aqui, que é 5 ao quadrado vezes o 3, igual. Então, agora, nós vamos cancelar a raiz quadrada com expoente quadrado, a raiz quadrada com expoente quadrado, e essa raiz quadrada com este expoente quadrado. E esses números que têm um expoente quadrado vão sair da raiz, vão se tornar um fator externo, e quem não tem vai continuar dentro do radical. Vamos ver como é que faz isso. Observe, esse 2 se repete. Agora sim, entre o número radical tem um vezes, você coloca. Esse 3, olha só, tem quadrado, né? 3 ao quadrado, cancelou com radical, ele saiu da raiz. Esse 3, ele não tem expoente igual ao índice, continua dentro da raiz, que é quadrado. Repete o menos, o 5. Observe que esse 2 tem um expoente quadrado igual ao índice, sai da raiz. Aqui tem um vezes, fio separando os dois números. E aqui esse 3, como não tem expoente quadrado igual ao índice, ele continua dentro da raiz, certo? Repete esse menos 2 vezes. Esse 5, ele sai de dentro da raiz quadrada, né? Ele sai porque tem expoente quadrado. E esse 3 continua dentro da raiz quadrada, certo? Igual. E aqui você agora vai resolver as multiplicações, ó. Vou multiplicar o 2 vezes 3, o 5 vezes o 2 e o 2 vezes o 5. 2 vezes 3 é 6. Repete a raiz quadrada de 3. Menos 2 vezes 5 é 10. Repete a raiz quadrada de 3. Menos 2 vezes 5 são 10. E repete também a raiz quadrada de 3 igual. E agora é só calcular com os fatores externos. Todos eles têm raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 3. São semelhantes. Então, você calcula. Vou mudar aqui a cor da caneta para não misturar aqui embaixo. Vou colocar preto. Então, ó, 6 menos 10. 6 eu não posso tirar 10, mas de 10 negativo, se eu tirar 6, sobra 4 negativo. Repete a raiz quadrada de 3 e repete o restante, ó. Menos 10, raiz quadrada de 3, igual. E finaliza aqui abaixo. Agora eu tenho, olha, 4 raiz quadrada de 3 menos 10 raiz quadrada de 3. Ambos são negativos. Então, eu tenho 4 negativo, eu ganhei 10 negativo, vou ficar com 14 negativo. Vou colocar aqui. 14 negativo. E a raiz quadrada de 3 você repete. E aqui você tem o seu resultado final, certo? Menos 14, raiz quadrada de 3. Vamos trabalhar agora uma situação que contextualiza um pouco, né, interdisciplina também com a geometria, né, encontrando o perímetro de polígonos. Observe que esse nosso polígono é um retângulo. Ele tem como medida da sua base 3 raiz quadrada de 3, a medida da altura 2 raiz quadrada de 3. Então, para calcular o perímetro, nós vamos pegar a medida desse lado, que já está aqui, mais a medida desse lado, que é exatamente igual a essa, ó, 2 raiz quadrada de 3 que está aqui, mais a medida desse lado, que é exatamente igual a essa, 3 raiz quadrada de 3, mais a medida desse lado, que é 2 raiz quadrada de 3. Você vai observar que todos eles é raiz quadrada de 3, né, a parte do radical, ou seja, são semelhantes, então é só calcular. Nós temos aqui, olha, vamos fazer primeiro com esses dois primeiros, né? Perímetro é igual 3 raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 3. 3 mais 2, 5. Raiz quadrada de 3 repete. Você pode repetir esse restante. Mais 3 raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 3. Certo? E agora você calcula esses dois próximos. O perímetro é igual 5 mais 3, 8. Raiz quadrada de 3 repete.
Você repete esse restante, mais 2 raiz quadrada de 3. E, finalmente, você agora faz o último cálculo. Ó. 8 raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 3. 8 mais 2, 10. E raiz quadrada de 3 você repete. E aqui nós temos, né, o perímetro, que é igual a 10 raiz quadrada de 3. Vamos analisar mais esse item, né, encontrando o perímetro de polígonos. Esse polígono agora que nós temos é um triângulo. Esse lado mede raiz quadrada de 8, esse mede raiz quadrada de 32, esse último mede raiz quadrada de 18. Observe que 8, 32 e 18 não existe raiz quadrada exata e nem eles são semelhantes, então a gente tem que fazer a decomposição, certo? Primeiro vamos decompor aqui o 8, ele é para dar por 2, que dá um 4, por 2 dá 2, e por 2 só dá por ele mesmo, que dá 1. O resultado eu tenho um 2 duas vezes, a gente forma sempre grupo de 2 quando as raízes são quadradas, vezes esse 2 que sobrou sozinho, certo? Agora vamos fazer a decomposição do 32. 32 fatorando dá por 2, porque é par. A metade de 32 é 16, que também é par, dá por 2. A metade de 16 é 8, que dá por 2. Metade de 8 é 4, dá por 2. A metade de 4 é 2, que só dá por ele mesmo, que dá 1. Terminamos. Então, você vai formar aqui, ó, um grupo de 2, 2, né? Que é o 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Vezes outro grupo do 2 duas vezes, que dá 2 ao quadrado. Vezes esse 2 que ficou sozinho. E vamos finalizar agora aqui fazendo a decomposição do 18. Observe que o 18 dá por 2, que a metade de 18 é 9, dá até por 3, que dá um 3. Dá para dividir por ele mesmo, que dá 1. Então, fica o 2 sozinho, vezes o 3, né, duas vezes, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, ficou aqui 2 vezes 3 ao quadrado, certo? Vamos trazer agora para cá, ó, para o cálculo. O perímetro é igual a raiz quadrada de 8. Se você for observar, você encontrou isso como resultado, olha, 2 ao quadrado vezes 2, mais a raiz quadrada de 32, que você encontrou isso aqui, ó, o 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. Então, você coloca 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2, mais a raiz quadrada de 18, que você encontrou isso, 2 vezes 3 ao quadrado. Certo? Agora, vamos extrair os fatores, né, que é possível extrair do radicando. Ó, o perímetro é igual, cancela a raiz com o expoente quadrado, esse 2 sai da raiz. Esse 2, como não tem expoente quadrado, continua dentro da raiz, mais cancela a raiz quadrada com este 2, então essa base 2 sai da raiz. Cancela ainda a raiz com esse expoente 2, então esse outro 2 sai da raiz, coloca o sinal de vezes. Sempre separa dois números fora do radical com a multiplicação. E esse 2 aqui, gente, como ele não tem o expoente quadrado, ele continua dentro da raiz quadrada. Mais, cancela esse radical com esse expoente quadrado, este 3 sai da raiz. E esse 2, como não tem expoente quadrado, continua dentro da raiz quadrada. Continuando aqui, perímetro é igual. Vamos multiplicar, ó, tem uma multiplicação, vamos resolver ela. Todo o restante vai ser repetido. Esse 2 você repete, raiz quadrada de 2, mais, aí tem a multiplicação de 2 vezes 2, que são 4, raiz quadrada de 2, mais 3, raiz quadrada de 2. E agora você calcula tudo, olha só. Perímetro é igual, você pode fazer de uma vez. 2 raiz quadrada de 2, mais 4 raiz quadrada de 2, mais 3 raiz quadrada de 2. Você soma 2 mais 4, que é 6, 6 mais 3, que é 9. Raiz quadrada de 2 você repete. Então, esse perímetro é igual a 9 raiz quadrada de 2, beleza? Para finalizar aqui, só apresentar a atividade para vocês. Vocês vão copiar aqui a questão 21, como fosse a primeira, letra A e B.
essa questão 22 como se fosse a segunda, ABC. Vai fazer a questão 23, questão 24, A e B, e a questão 25. Todas as questões são de calcular, só a 25 é de marcar a opção correta, mas você tem que desenvolver esse cálculo. Quando você encontrar a resposta, você vai marcar a correta, se é a letra A, B, C, D ou E, certo, gente? Um grande abraço, tio Flávio, até o nosso próximo encontro.